A paz do Senhor Jesus a todos, eu sou o pastor Emerson Dantas e esse é o nosso programa Visão Aberta aqui na TV Monte Sião. Para mim é um prazer muito grande estar com vocês, telespectadores, internautas que nos acompanham assim com tanta educação. Olha, eu quero dizer para vocês que nós estamos na nossa terceira edição aqui do programa Visão Aberta e hoje é um programa assim especial, tá bom? Um programa todo especial, sobretudo porque o tema é o Natal. E um texto, na verdade, que faz alusão ao Natal, ao nascimento de Jesus, tá bom? Eu quero, assim, antes de mais nada, mandar um abraço especial para os nossos parceiros. Um abraço aí para o Dr. Julival, para o Dr. Marcelo, eles que estão aí à frente do Laboratório Análise aqui na nossa cidade, oferecendo serviços de excelência para todos. Eu conheço o laboratório, a estrutura, não é? E eu recomendo você que procure o Laboratório Análise, porque realmente eles sabem tratar o cliente e sabem oferecer um serviço de excelência. Um abraço também para os nossos queridos amigos, pastores Beto Rossignoli e Dina Rossignoli, lá do Seminário Teológico Batista Independente do Nordeste, aqui em Feira de Santana, no bairro das Baraúnas. E lá você encontra os cursos livre em teologia, pós-graduação, inclusive convalidação. Eu fiz o meu curso de convalidação lá. Recomendo a você que também procure o Seminário Teológico Batista Independente do Nordeste, tá bom? Bem, sem mais delongas, o tema do nosso programa hoje é o Natal de Jesus. O que dizem as pesquisas? E hoje eu estou assim acompanhado de duas pessoas preparadas para falarem sobre o tema a partir do texto, que vai nos servir de texto áureo aqui do nosso programa, tá bom? À minha direita, imediatamente, está aqui o pastor Jorge Neri. Eu quero até ler assim algumas informações sobre o querido pastor Jorge Neri. O pastor Jorge Neri, ele é professor e mestre, né? Jorge Luiz Neri de Santana, teólogo, filósofo e historiador. Tive o privilégio de tê-lo como meu professor e aprendi muitas coisas com o professor Jorge Neri. Professor da Universidade Estadual de Feira de Santana e da Faculdade Batista Brasileira. Pastor da Comunidade de Jesus e vice-presidente da Aliança Batista do Brasil e presidente do COINTER. É isso mesmo, pastor? COINTER. Ok. Comitê Interreligioso e de Liberdades Laicas de Feira de Santana. Inclusive, ele esteve aqui em outra ocasião, juntamente com o pastor Miqueias, e abordamos o tema, a importância, né, da liberdade de expressão religiosa. Muito bem. E logo adiante está o Dr. Callahan. É um prazer conhecer o Dr. Callahan. Conhecíamos de ouvir falar, né? Mas estamos felizes em conhecê-lo pessoalmente. O Dr. Alan Callahan, ele é PhD, teólogo, biblista, escritor e pesquisador da história e literatura do cristianismo antigo. Foi professor em Harvard, Divinity School e em importantes universidades nos Estados Unidos e em outras instituições fora de seu país natal. Aqui no Brasil foi professor no Seminário Teológico Batista do Nordeste e na Faculdade Batista Brasileira. Tem artigos publicados em português e diversos em outras línguas. Fez parte de documentários na Discovery Channel, ok? Então, é com essas duas pessoas que nós vamos estar assim batendo aquele papo, não é? E com certeza vai ser muito esclarecedor. Mas assim, antes de qualquer coisa, eu quero pedir, não é, ao nosso amigo e mestre Jorge Neri, Dr. Callahan, que saúdem os nossos telespectadores, né, e internautas, a começar por Neri, que já é da casa e já conhece muito bem aqui a TV Monte Sião. Fica à vontade, Jorge Neri. Olá, meus queridos e queridas telespectadores. É sempre uma alegria e uma honra estar aqui mais uma vez com o pastor Emerson nesse programa, que com certeza é uma contribuição às reflexões no interior das igrejas, nas escolas, nas instituições de ensino teológicos, em outros espaços, para refletirmos a partir de uma literatura tão cara para a vida do cristianismo, que é a Bíblia, especialmente o Novo Testamento, a partir dos textos. E há um tema também especial, que é o tema do Natal, né?
do nascimento de Jesus, que traz consigo uma série de narrativas do Novo Testamento que muito nos ajuda a pensar também as nossas questões contemporâneas. É um pouco pensar o lugar e os sentidos e as significações que o Natal pode ter hoje no interior das igrejas e refletir na sociedade de forma geral. Muito obrigado pelo convite e estou aqui mais acompanhando você para ouvir o Dr. Callahan nas suas observações sempre pertinentes para nós. Muito bem, pastor Jorge Nery. Dr. Callahan, fique à vontade também para saudar os nossos telespectadores. Muito obrigado, em primeiro lugar. Fico muito agradecido por esta oportunidade de ficar com vocês, com sua audiência à distância, e fico muito feliz, fico muito agradecido por esta oportunidade, especialmente neste momento tão importante, tão desafiador, mas apesar de tudo isso, com esse momento com muita promessa para nós, para todos nós. Então, mais uma vez, muito obrigado. Ok, Dr. Callahan, é um prazer para nós, é uma honra recebê-los aqui nesta ocasião. Bem, o tema, vou relembrar para vocês do nosso programa, o Natal de Jesus, o que dizem as pesquisas, né? O especialista hoje, como falou o pastor Jorge Nery, é o Dr. Callahan, mas eu vou precisar também da mediação também do pastor Jorge Nery, que certamente fará inferências muito importantes a fim de que o Dr. Callahan possa esclarecer para nós assim, muitas coisas importantes acerca do texto, a partir do qual iremos iniciar as nossas discussões, que está aqui em Mateus, capítulo 2, Evangelho segundo Mateus ou Levi, capítulo 2, do versículo 14 ao versículo 18. E assim nos diz a palavra do Senhor. Leiamos. Naquela mesma noite, ele, José, partiu para o Egito com Maria e o menino, referindo-se a Jesus, e ficou lá no Egito, até a morte do rei Herodes Magno o Grande. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito por meio do profeta: eu chamei o meu filho do Egito. Mateus aqui, se eu não me engano, ele vai citar uma passagem do profeta Oséias, não é isso? Versículo 16. Herodes ficou furioso quando descobriu que os sábios o tinham enganado. Os sábios que conheceram o local do nascimento, mas não voltaram, não é, para informar a Herodes esse local. E o texto continua. Herodes ficou furioso quando descobriu que os sábios o tinham enganado. Mandando soldados a Belém, ele ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos de idade para baixo, ou seja, ele, Herodes o Grande, tanto na cidade como nos arredores, Belém e arredores, de acordo com a informação que havia obtido dos sábios. Versículo 17. Essa ação brutal de Herodes cumpriu a profecia de Jeremias. Mais uma vez, Mateus cita uma passagem da Bíblia da época, que era o Antigo Testamento. Ele vai citar agora o profeta maior Jeremias. Houve-se um choro triste, amargo, em Ramá. Raquel está chorando pelos seus filhos. Ela não quer ser consolada, porque todos os seus filhos já não existem. Então, pastor Jorge Nery, Dr. Callahan, está aqui um texto, na minha opinião, muito complexo. Não é fácil de ser compreendido. Como é que o nascimento do Salvador, não é, na verdade, vem acompanhado de um infanticídio. Então, é um texto muito complexo. E eu quero passar a bola agora para o mestre Jorge Nery, a fim de que você possa, assim, fazer essa mediação com o Dr. Callahan, não é, para que a gente possa aprender um pouco mais nessa ocasião. Eu acho que a gente seleciona esse texto, juntamente com o Dr. Callahan, porque tem tantos outros textos sobre o nascimento de Jesus, né? Mas certamente esse é um dos textos desafiadores para pensarmos o entorno, o contexto, né?
e o que esses textos nos oferecem para refletirmos um pouco, não só sobre o nascimento de Jesus, mas também refletirmos a nossa sociedade contemporânea. Aí, doutor Calan, a oportunidade para o senhor discorrer um pouco sobre esse texto, né? Como é que nós podemos ler esse texto para os nossos dias, ou seja, que desafios esses textos nos trazem para entendermos no seu contexto e também para refletirmos também o nosso contexto, os nossos desafios contemporâneos. Como o pastor disse, o texto é um texto desafiador. Isso é realmente, entre outras coisas, um grande sinal que precisamente esse tipo de texto tem promessa para iluminar nossos tempos, né? Então, sempre encontramos texto desafiador com perguntas. E perguntas que têm promessa de nos ajudar a achar o que está provocando a gente quando a gente lê o texto, quando a gente sentiu o impacto do texto, realmente nas entranhas da gente, né? O que está mexendo com a gente. Sim. Né? Primeiro, uma questão, uma pergunta sobre como esse texto fala do Cristo. O pastor já falou sobre um tipo de contradição, que o mestre, o Salvador, que traz a vida ampla, profunda, completa, ele está trazendo esta vida na sombra da violência e da morte. Como é que isso funciona? Como é que pode, né? Então, isso é a primeira questão. O que isso está significando sobre a chegada deste menino de esperança, né? Então, o texto fala de Cristo, o Messias. Fala também sobre o jeito, isso é uma janela, como é que se diz, uma janela da imaginação sobre o jeito de Deus. E isso é mais problemático ainda, porque isso aparece um tipo de, como é que se diz, jogo sujo, né? Para permitir este extermínio de pessoas, não somente pessoas, crianças, e por isso pessoas inocentes, necessariamente no processo, né? Terceira pergunta, isso também fala, ou tem promessa de falar sobre a questão da criança. Da criança num lado, e pelo menos de acordo com a minha leitura humilde, criança num lado e crianças no outro lado. Certo? Que isso é um texto que tem foco no bem-estar de uma criança só. E o resto do texto permite, na narrativa, a perda bem dolorosa de muitas crianças. Sem nome, sem preocupação, sem piedade, realmente, né? Então,
E a questão da criança sempre tem também ligada à questão, próxima questão, necessariamente, a questão da família. Certo? Porque isso é um conto, um relato sobre uma família. Sobre, no contexto do cristianismo, a família sagrada. E, de acordo com este relato, esta família é a família importante, é a família que importa. Mas o texto trata de várias famílias, sem nomes, sem detalhes, mas com muito sofrimento. Então, mães, muitas mães, com lágrimas nos olhos delas, né? Por causa deste pedra horrível. O final é uma questão, e tudo isso implica perguntas que podemos fazer sobre a Bíblia mesmo, né? Pois não. Qual tipo de livro isto é que oferece um relato desse tipo tão horrível, tão doloroso? Então existe esta complexidade que o pastor mesmo mencionou. E, para mim, essas perguntas são 5 perguntas urgentes e exigentes para tentar entender e apreciar com mais profundeza este texto. Pois não. Eu gostaria também agora de fazer uma inferência. Então a gente sabe que é um texto complexo, a gente sabe que é um paradoxo, não é? Aquele que vem trazer a vida, não é? Traz consigo também a morte. E, na verdade, interrogações naturalmente surgem. Sim. Mas nós estamos com um especialista, não é, pastor Jorge? Conversar sobre, né? Enfrentar as questões. Enfrentar as questões, a problemática está levantada. Mas como é que o senhor, Dr. Callahan, que estuda, não é, o texto sagrado, é um pesquisador, assim, as dúvidas estão aí, as interrogações foram levantadas, mas acalme o nosso coração, não é? Lança um pouco de luz para a gente. Por quê? Porque o porquê é natural. O porquê, para quê, não é? Como. Então, o que é que o senhor poderia falar para a gente? Porque assim, esse é o mês que a gente reflete sobre o Natal de Jesus, o nascimento de Jesus, as pessoas falam em vida, falam em esperança, em paz. Mas como nós poderíamos tirar lições significativas para nós a partir dessa narrativa trágica? Eu acho que um dos grandes desafios no nosso tempo, nas nossas tentativas de desenvolver leituras relevantes, de revisualizar a figura de Jesus, não como figura bem além da humanidade, bem cima, figura única, figura extraordinária. Isso não estou reclamando contra isso, né? Mas o texto tem promessa de falar conosco numa nova forma quando a gente
dá olhada, quando a gente der olhada num Jesus que tem uma humanidade comum. Esta pessoa como pessoa e esta pessoa como um convite de ver outras pessoas como pessoas. Uma possibilidade. Esta questão de crianças, né? Isso é uma história de extermínio. Sabe? Extermínio. Infelizmente, isso não é apenas uma feição da vida do primeiro século. Eu vou pedir para o senhor segurar nessa fala, primeiro século, porque eu quero assim aproveitar para mandar um abraço especial para os nossos colaboradores, não é? Mais uma vez, um abraço especial aí para o querido pastor Beto, a querida pastora Dina, aí do Seminário Teológico Batista Independente do Nordeste, tá bom? Um abraço especial para vocês e também um abraço especial para o corpo docente, para também os discentes, tá ok? E também pelos cursos que vocês oferecem, parabenizá-los, porque tem cooperado para o crescimento teológico da nossa cidade, dos vocacionados que por ali passam, tá bom? Um abraço todo especial, e você que quer fazer o seu curso, apareça lá, curso livre em teologia, não é? Temos também pós-graduações, temos também a convalidação, que ainda está sendo, o curso da convalidação ainda está sendo lecionado, então você está convidado a comparecer ali também, estudar no Stibini, tá certo? E um abraço especial para o Dr. Jolival, o Dr. Marcelo, lá do Laboratório Análise, e quero dizer para vocês que vocês estão de parabéns, Laboratório Análise muito reconhecido, né, muitos prêmios, e eu recomendo a você, se precisar do serviço de um laboratório, procure o Laboratório Análise, tá ok? Serviços de excelência, prestando realmente um serviço muito diferenciado aqui na comunidade fenense, em outros lugares também, tá ok? Deus abençoe a todos. Dr. Callahan, fica à vontade para prosseguir a sua fala. Obrigado. Sou professor, gosto de falar, não gosto de parar, né? Então, mas é importantíssima esta questão de crianças. Eu estava dizendo, infelizmente, o extermínio de crianças, de jovens inocentes. O crime deles são a existência deles na periferia, porque eles existem como pessoas negras, como pessoas pobres, como pessoas carentes. Por isso, por causa da própria existência deles, eles estão sofrendo este extermínio no nosso tempo. Pois é. Tá? Então, eu acho que este texto tem promessa de sensibilizar, ressensibilizar a gente sobre esta questão tão urgente nos nossos dias. Você colocou nas suas observações anteriores a questão da família, né? Ou seja, essa relação do extermínio, né, no texto nos faz pensar, como o senhor pontuou aí, o extermínio que nós assistimos na nossa sociedade, né? E que é presente, e que é gritante, e que merece resposta não só das instituições públicas, mas respostas da sociedade civil, das igrejas, né? Uma reação a essas demandas de extermínios. Até parece que esses jovens e essas crianças merecessem ser exterminadas, né? E não é isso. Precisamos desenvolver uma sensibilidade urgente para lidar com isso. Mas aparece também aí, como o senhor colocou, a temática da família. Assim, uma família que está sendo posta como a família principal, que é a família sagrada, Maria, José, Jesus, e as outras famílias ficam meio que invisibilizadas diante desse fato principal que é a família.
O que esse texto nos ofereceria para pensar essa questão da família, olhando para ele? Interessante, no caso desta família, né? Porque esta família, a família sagrada, tem, de acordo com a Bíblia, a própria Bíblia, digamos, um começo questionável, certo? E apesar disso, esta família é a ideal, o ideal, né? Mas existe na sociedade uma retórica hoje em dia sobre a família. A família. Mas, infelizmente, com frequência, esta retórica sobre a família afasta muitas famílias. Muitas famílias. Não é uma retórica sobre as famílias, mas só esta uma família. E eu acho que eu realmente insisto que este texto pode ser uma oportunidade de desafiar esta retórica, porque a preocupação para a família deve ser necessariamente a preocupação com todas as famílias. Não é uma questão do perfil, mas dos vários tipos de famílias. Porque isso é a realidade da gente. Né? Pois não. Eu gostaria de propor uma leitura alternativa. Sim. Me veio à mente aqui agora. Sim. Se eu não me engano, Herodes, embora ele trabalhasse para o Império Romano, se eu não me engano, ele era judeu. Se eu não me engano, ele era judeu, mas fora escolhido pelo César da época para governar sobre Israel. E a gente percebe que a atitude de Herodes Magno, ou Herodes o Grande, é uma atitude inadequada e descabida, partindo do pressuposto que de fato ele era judeu, e de que teoricamente ele conhecia a Bíblia da época, que era o Antigo Testamento, e teoricamente conhecia as profecias. Então ele agiu de forma totalmente equivocada, uma vez que ele deveria entender pelas Escrituras que o reino do Messias, pelo menos a priori, não seria político, mas espiritual. Então a atitude que ele toma é pelo fato de se sentir ameaçado com relação ao seu trono. Mas o Messias em momento algum queria ameaçá-lo. Ele não queria reinar a partir do trono em que Herodes estava, mas nos corações, no entendimento das pessoas, né? Fazendo com que elas se tornassem de fato humanas, né? Porque depois da queda nos tornamos pessoas avariadas, né? Mas o Cristo vem como modelo de ser humano perfeito para fazer com que nós sejamos içados, né? À altura dele. Então eu percebo que Herodes, por falta de uma leitura adequada dos textos proféticos da época e por uma não compreensão adequada do reino do Messias, pelo menos no primeiro momento, né? É uma compreensão inadequada, e é essa compreensão inadequada que vai fazer com que ele cometa esse infanticídio, inclusive, entre aspas, comprometendo, né, essa narrativa que traz consigo também uma mensagem tão bonita, que é a chegada do Salvador para realmente nos livrar, né, das algemas do pecado. Eu não sei, pastor Dr. Callahan, mestre Nery, se essa leitura tem algum significado também. Eu acho que é uma leitura bem generosa na sua parte, pastor. Obrigado. Isso e o pastor está falando sobre um cara bem problemático, né? Perfeito. Isso é um cara que matou nem 2, 3 próprios filhos dele. Perfeito. E
a sogra dele e a segunda mulher dele. Perfeito. Tá. Matou com requintes de crueldade. De crueldade. Não Perfeito. somente não, nada disso, não, com um pouco... Aos poucos. Sim, aos poucos, às vezes com as próprias mãos dele. Ele foi como eu disse, um cara muito problemático, porque eu acho que ele conseguiu entender o que era realmente em jogo. O que estava em jogo. O estava em jogo, sempre é, né? Mas estava. Então, o poder. E ele tinha o poder neste contexto. E o jogo estava de ficar com este poder. E um homem que tem capacidade de assassinar a própria família dele. Perfeito. Tem possibilidade, tem potencial de fazer quase qualquer coisa. Né? Perfeito. E eu creio, doutor, que ainda há, né, também há uma grande relação com os dias de hoje. Há muitas pessoas que, por causa de uma má interpretação do ministério de Jesus, né, acaba agindo de forma homicida em muitos aspectos. Inclusive no meio de nós, há oficiais da igreja que compreendem mal esse ministério e acabam também promovendo, infelizmente, coisas terríveis. Há pouco o senhor colocou na sua fala que esse texto também é uma observação não só para falar do extermínio de crianças e, por extensão, o extermínio de inocentes, o massacre de inocentes, que acontece em diversos lugares, em diversos tempos, para falar sobre famílias no sentido plural, de reconhecer as diferentes formas de acontecer a família e não só um modelo único e rígido, e a atenção para o lugar de Deus nesse cenário. Essa personagem, porque nós estamos tratando de um texto literário, então, de certa forma, como é que Deus aparece nessa cena? Qual a sua observação que você faria em torno da imagem de Deus ou da presença dessa personagem Deus dentro desse texto, já que nós estamos pensando aí literariamente também o lugar desses acontecimentos? Talvez Deus seja um cara mais complicado do que Herodes. Porque aparece no texto que ele está orquestrando tudo isso, inclusive este caos, esta violência, ou pelo menos ele está permitindo isso, e o resultado do plano dele, o resultado lamentável, este extermínio, aparentemente não importa. Né? Uma observação sobre o texto tem um foco bem nítido e exclusivo. Esta questão do Cristo. E o texto é um tipo de propaganda. Está propondo uma afirmação. Uma afirmação. Este menino é o Cristo. Isso é o foco. Por isso, estas referências. Oráculos sobre o Êxodo, oráculos sobre o exílio. O que isso tem a ver com este relato? O escritor está tentando
indicar, afirmar que este Jesus, o próprio Jesus aqui, é o Cristo, ponto final. E o escritor não está preocupando sobre essas outras questões. Isso no horizonte imaginário dele. Não. E como escritor, com um projeto bem focalizado, ele tem este luxo. Eu acho que a gente não tem este luxo. Eu acho que a gente tem que se preocupar sobre essas outras questões, no mesmo tempo, na vida, porque isso não é um livro, isso não é alguma coisa no papel. Isso está saindo do papel no nosso próprio tempo. Então, num lado, o escritor do texto tem o foco dele. No outro lado, precisamente o foco dele, este foco bem exclusivo, está provocando a gente de prestar atenção dessas outras questões no século XXI. Ok. E como eu falei para vocês, o tempo já foi, né? O tempo voou. Temos apenas ali 3 minutos, né? Para estarmos assim encerrando aqui o nosso programa. Eu quero antecipadamente agradecer, né? Ao mestre Jorge Neri, também ao Dr. Callahan, por estarem aqui, né? Por trazerem essa temática, o Natal de Jesus, o que dizem as pesquisas, e deixar vocês à vontade para se despedirem dos nossos telespectadores e internautas, tá ok? Eu acho que poderíamos aproveitar esses 3 minutos para algumas considerações finais, para amarrar um pouco melhor essas observações. Pois não. Ficaria muito agradecido. Texto, do que o que as pesquisas recentes, claro, você já está nos oferecendo uma leitura contemporânea, diferente, mas o que essas pesquisas recentes nos falam então sobre essas narrativas do nascimento de Jesus? Quando se pensa sobre a historicidade delas, quando se pensa a maneira como se registra e se interpreta esses acontecimentos? Em poucas palavras, bem pouco a respeito da nossa conversa. Esta conversa foi riquíssima em comparação, porque o discurso acadêmico fica obcecado sobre esta questão da historicidade, isso aconteceu ou não, quando ou como a gente pode saber isso, mas eu acho que neste momento a questão da história não é a questão. A questão é o impacto que este texto tem e pode ter na cabeça da gente, nas nossas vidas, hoje em dia. E isso não é uma preocupação, geralmente, nas pesquisas acadêmicas. Pois não. Muito bem. Que sentidos o senhor vê do Natal para hoje? Que sentido entre esses que você anotou, por que ainda pensarmos ou celebrarmos o Natal ou refletirmos sobre o nascimento de Jesus? Você colocou no início o lugar que a criança ocupa nessas narrativas. Porque, apesar de tudo, a gente ainda tem a oportunidade de celebrar a entrada de uma nova vida no mundo. E isso é ainda uma coisa mais gostosa para a gente. Não essa criança, aquela criança, toda criança. Eu posso celebrar a presença de toda criança no mundo, neste mundo. É por isso que estou celebrando.
Ok. Jorge, fica à vontade para suas considerações. Agradecer aos telespectadores. A gente sabe que o tempo pouco, né? As questões tendem a se expandir, a serem mais complexas, mas fica aqui uma proposta de leitura a ser observada nesse Natal. Muito obrigado mais uma vez para a sua atenção, consideração e a sua generosidade com esse gringo visitante tentando falar português, né? Mas apesar das minhas tentativas humildes, espero que eu consegui ao final contribuir alguma coisa neste momento tão especial nas nossas vidas. Pois não. E ficamos por aqui com mais um programa Visão Aberta na TV Monte Sião. E a nossa expectativa é de estar com você na próxima ocasião, querendo Deus, tá bom? Eu estou indo lá. Tchau, tchau.